Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estaremos juntos nessa oportunidade de aprender e conhecer muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa aula? Vamos lá? Nesta aula de número 24, nós iremos falar aí no objeto de conhecimento sobre danças de salão. Por detalhamento, temos aí muitos estilos: soltinho, samba de gafieira, salsa, zouk, cúmbia, valsa, kizomba, mas nós vamos conhecer um desses de modo específico, que a gente vai conhecer já já, quando iniciarmos a aula propriamente dita. As danças de salão são um universo maravilhoso e encantador que nós teremos a oportunidade de explorar aí nesta aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós iniciamos a nossa aula apreciando estas imagens. E eu quero perguntar diretamente a você que me assiste, olhando para essas imagens, você consegue imaginar o que essas pessoas estão fazendo? A gente parar para analisar, olha só, algumas não todas estáticas, né? São fotos, mas algumas têm ali, já trazem uma comunicação para a gente sobre o que eles estão executando, mas as outras, como os hieróglifos ou os pintados, os achados ali das pinturas rupestres, né, já fogem um pouquinho da nossa compreensão. Não dá para dizer se exatamente se é isso que eles estão fazendo, ou se estão somente passeando, como a outra imagem representa ali. Embora nós possamos ter essa dúvida, né, essas imagens, elas tratam e falam sobre algo que nós vamos conversar um pouco mais nesta aula, sobre dança, né? Como disse, embora elas sejam estáticas, mas elas representam aí, algumas são os primeiros indícios de manifestações corporais, e este é o elemento que nós vamos explorar nesta aula, este que aparece para nós agora, a dança. Isso. Vamos, inicialmente, antes de falarmos de alguns estilos e de modo específico, vamos conversar um pouco sobre a dança, e eu quero iniciar essa reflexão, essa construção do conhecimento, trazendo o conceito. Olha só, dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo alguns movimentos ritmados, em geral, ao som de música. Isso quer dizer que ela pode acontecer sem a música propriamente dita, né? De repente com sons feitos ali pelo corpo, por instrumentos de percussão, mas geralmente ela vai ter ali, vai ser embalada por música. A gente vai entender um pouco mais da origem e do desenvolvimento da dança na próxima cartela, olha só. A dança ela é uma das formas mais antigas da expressão humana, com evidências de sua existência na pré-história. Isso mesmo, pinturas rupestres foram encontradas ali em cavernas, né, que sugerem que as danças eram parte dos rituais religiosos e sociais. E a gente tem a oportunidade de visualizar um pouco mais sobre essas pinturas nesta imagem que aparece para vocês. Olha só, as danças pré-históricas, elas estavam fortemente ligadas aí à magia, à caça, aos ciclos naturais e à comunicação com os deuses. Era basicamente como eles utilizavam para agradecer ou pedir ali das suas divindades uma grande colheita, né? Para manifestar algo que tinha acontecido no meio do povo. Então eles entendiam essa conexão da dança e representavam ali, registravam essas manifestações através dessas pinturas. E esses são os primeiros indícios de que a dança já acontecia nesse período. Um pouco mais à frente, na antiguidade, olha só, algumas civilizações antigas, e eu trouxe aqui, fiz uma relação de 3 para a gente fazer essa análise. No Egito Antigo, olha só, a dança fazia parte dos rituais religiosos e de algumas cerimônias funerárias. E isso é registrado, é comprovado aí pelas pinturas em tumbas que mostram, né, os dançarinos ali fazendo movimentos simbólicos, ok? Na Grécia Antiga, a dança era integral nos festivais religiosos, peças de teatro e algumas celebrações. Havia também danças específicas voltadas ali para honrar os deuses, como o caso do deus Dionísio. Na Roma Antiga, influenciados lá pelos gregos, os romanos eles já usavam a dança para os espetáculos públicos, para os teatros, as festas privadas. A gente já consegue ver uma outra utilidade ali, uma aplicação diferente do que as que se apresentaram até agora. Algumas características, olha só,
As danças eram frequentemente acompanhadas por música e canto, servindo tanto a propósitos religiosos quanto voltado ali para o entretenimento. E essa característica ela continuou acompanhando ali a dança, evoluindo junto com a dança, e a gente consegue perceber isso um pouco mais à frente na Idade Média, olha só. Durante a Idade Média, a dança assumiu novos significados. Muitas vezes ela era associada às festividades e eventos sociais, apesar da influência restritiva da Igreja Católica, que via muitas formas de dança como imorais ou como práticas pecaminosas, por usar o corpo, movimentar o corpo de formas que desagradava a cultura ali fortemente influenciada pela igreja. Inclusive, esse foi o período que a dança não teve tanta expressividade, por ser vista como esta prática imoral e pecaminosa, tá bom? Mas a gente, mesmo sob essa ótica, ela tem algumas características ali na Idade Média. As danças folclóricas, que eram populares, né, entre as classes camponesas, e essas danças elas incluíam movimentos simples e repetitivos. Talvez você já tenha assistido nos filmes aquelas danças em que as pessoas ficavam e faziam movimentos simples, e viravam para um lado e para o outro, e voltava, giros simples, movimentos muito básicos, mas havia esse compasso ditado por música e coreografado ali pelos indivíduos. A gente vai ter também a dança da corte, que eram praticadas ali, danças de corte, praticadas pela nobreza e eram mais estruturadas e elegantes, como a pavana e a alamande, ok? São como a gente encontra nesse período as danças. Um pouco mais avante ali na história, né, um pouco mais adiante, no período do Renascimento, que compreende aí os séculos 14 e 17, a gente percebe que o Renascimento trouxe uma revitalização em diversas áreas, inclusive na área cultural, que influenciou a dança, tornando-se mais refinada e mais codificada. Nesse período a gente tem aí mudanças significativas, que são essas que aparecem para a gente, olha, caracterizadas aí pela dança da corte, que se tornou mais complexa, né, as danças de corte, perdão, se tornaram mais complexas e isso porque elas passaram a refletir a música e a moda da época. Exemplos aí a gente pode citar o minueto e o galliard, tá bom? São dois estilos que tiveram um desenvolvimento nessa época. O balé, que surgiu na Itália e na França como o primeiro, com o primeiro balé formal, o Le Ballet Comunique de la Reine, apresentado em 1581 na corte francesa. Então a gente tem aí essas duas vertentes, esses dois tipos, né, de dança que eram característicos e que ganharam aí alavancaram de forma expressiva no Renascimento. Um pouco mais adiante, no século XIX, olha só, foi um período em que o mundo viu ali a profissionalização da dança, especialmente do balé, que se tornou uma arte teatral importante e também atravessou grandes mudanças. E a gente consegue, nesse período, ver como características, olha só, o desenvolvimento, o surgimento e, claro, o refinamento do balé romântico, que o foco era a expressão emocional e a narrativa, com obras como Giselle e La Sibylle, tá bom? São duas obras que fizeram muito sucesso. E também as danças de salão, que foram popularizadas aí na Europa e América, incluindo aí a valsa, a polca e a mazurca, ok? São estilos que ganharam aí grande notoriedade nesse período. Perdão, a valsa, a polca e a mazurca. Tem ali uma letrinha que me fugiu dos olhos aqui. Mas são esses estilos ali das danças de salão que ganharam essa notoriedade. A gente vai ter também um pouco mais à frente, no século XX, olha só. Ele trouxe uma diversificação significativa para a dança, principalmente com o surgimento de novos estilos e técnicas. E aí eu vou citar para vocês uma que ganhou um olhar diferenciado e receberam ali grandes mudanças, né? Cito para vocês por características, olha só, o balé moderno, por exemplo. O coreógrafo
Sergei Diaghilev, junto ali com Vaslav Nijinsky, é um nome bem complicado de citar, mas eles inovaram os balés russos, tá bom? Os balés russos. A dança moderna com Martha Graham e Isadora Duncan também lideraram ali um movimento que enfatizava a expressão corporal pessoal e a liberdade de movimento, e também as danças populares como o jazz, o swing, o rock and roll, o hip hop se tornaram aí símbolos culturais nesse período. Mais adiante, no século XXI, olha só, a dança ela continua a evoluir com a evolução da globalização e da tecnologia. E aí a gente tem alguns estilos que têm surgido, principalmente aí nos canais, né? Vou citar aí as plataformas digitais, algumas com padrões mais organizados, outras com viés mais de entretenimento, simplesmente lazer, mas todas apresentando um movimento corporal. No século XXI, a gente tem aí danças que tiveram também mudanças significativas, tanto no surgimento como no aperfeiçoamento, como, por exemplo, a dança contemporânea, que mistura técnicas de balé, dança moderna e outros estilos, focando aí na expressão individual e nas emoções. A gente vai ter também danças urbanas, estilos como o hip hop, o break dance, o grouping, ganham destaque nas culturas juvenis. Além disso, a gente vai ter a interatividade digital. Olha só, a tecnologia permite novas formas de criação e performance de dança, como o uso da realidade aumentada e também da videodança, que é esse aspecto que citei para vocês das plataformas digitais, onde as pessoas, até quem não sabe dançar, aprende ali ligeiras coreografias e começa a executar. Não sei se a gente pode chamar isso propriamente de dança, mas a gente consegue ver uma manifestação corporal utilizando o movimento, embalado por música, e a gente consegue enxergar os elementos da dança organizada, desses muitos estilos que citei a vocês. A dança, ela é uma forma de expressão artística, tá bom? Que abrange uma ampla gama de estilos e tipos. Cada estilo possui características distintas, influências culturais e históricas únicas. E aí, para a gente conhecer um pouco desse universo maravilhoso das danças, eu preparei aqui um organograma para a gente entender melhor. Olha só, a dança está no centro aí de todo o processo, né? E a gente vai ter, observem lá as escalas de cores, olha, a dança de performance e espetáculo. A gente vai ter aí as danças apresentadas, por exemplo, no Cirque du Soleil e a dança áurea. A dança clássica, mais especificamente ali o balé, a gente vai ter o balé clássico, o balé romântico e o balé neoclássico. As danças africanas, eu vou citar para vocês aqui o Afrobeat e o Djembe Dance. As danças de salão, a gente vai ter a valsa, o tango, o foxtrot, o quickstep, o samba de gafieira. As danças folclóricas e tradicionais, eu vou citar para vocês o flamenco, o fandango e o samba de roda. As danças modernas, teremos aí, ó, dança moderna e dança contemporânea. As danças urbanas, hip hop, breaking, grouping e alguns outros estilos. Aqui a gente tem um resumão, tá bom? Muitas delas vão apresentar outros estilos também. A gente vai ter as danças de entretenimento, que aí a gente pode citar para vocês o jazz, o tap dance, que é o sapateado, o Broadway dance, e por fim, as danças latinas, que a gente vai ter aí a salsa, a rumba, o cha-cha-cha, o merengue, além de outros estilos que se incluem aí nas danças latinas. E este é o tópico da nossa aula. Nós iremos tratar sobre as danças latinas. Nós iremos falar um pouco sobre esse estilo de dança, iremos conhecer e explorar um pouco mais, embora ele também se enquadre ali dentro das danças de salão. A gente vai classificar eles como danças latinas porque eles são estilos que surgiram nas culturas latinas e, mais do que estilos de dança, representam aí um forte, como vou dizer, forte influência cultural para esse povo, tá bom? Além disso, é um elemento de valorização para este povo, para os povos latinos. E aí nós vamos falar nesta aula sobre um em específico que é a salsa. Olha só,
A salsa é um estilo de dança latino e de salão que se originou no Caribe, especialmente ali em Cuba e Porto Rico, antes de se popularizar em Nova York e em outras partes do mundo. Então ela é um estilo puramente latino, né? Surgiu ali nas ilhas da América Central e depois ganhou um pouquinho ali da América do Norte, se espalhou pelo mundo e nós temos inclusive alguns estilos aí que encantam, que chamam a atenção e são dançados em todos os lugares do mundo. E aí, para a gente visualizar um pouco melhor sobre esse estilo, esta imagem aparece para vocês, a imagem da salsa. Vamos lá? Olha só. É mais ou menos como os dançarinos se comportam na pista de dança, como os pares executam a dança. Mostra também que todas as idades podem praticar este tipo de dança, ok? É uma dança que cabe em qualquer grupo etário, em qualquer grupo. Basta você treinar, ensaiar e desenvolver aí o amor por esta prática. Isso porque, olha só, a salsa é uma mistura de ritmos e movimentos de origens africana e europeia, refletindo a rica história cultural das regiões onde se desenvolveu. Isso porque nas ilhas onde se desenvolveu, a gente tem ali a colonização dos europeus, mas tem também a influência africana daqueles que vieram trazidos ali, né, para trabalhar nos locais, nas colônias, e aí que desenvolveram ali os estilos, dentre muitos a gente vai ter a salsa. Se a gente for parar para falar do ritmo, por exemplo, olha só, a salsa ela é caracterizada por uma variedade de ritmos que se entrelaçam ali para criar um som vibrante e energético. Entre os ritmos mais comuns estão, olha só, esses que vou apresentar a vocês. O som cubano, que é um dos pilares da salsa. O som cubano ele combina elementos africanos e espanhóis, com uma estrutura rítmica complexa e o uso de instrumentos como o tres, a clave e as congas. Além desses, há o mambo, o guancacó e o cha-cha-cha, que são algumas combinações aí que vão se apresentar, mas a partir do som cubano, ok? Todo esse aparato é apresentado através dos gestos e movimentos ali da salsa. Os movimentos da salsa, eles são um pouco sensuais, são expressivos, né? E envolvem uma combinação de passos rígidos e giros. Alguns gestos e movimentos característicos incluem, olha só, nós vamos ter os passitos, né? São os passos menores, são os pequenos passos que os dançarinos executam individualmente. Muitas vezes usados ali para mostrar habilidade e estilo. Em outro momento vocês podem ter enxergado em outros estilos aquele momento em que os dançarinos estão ali fazendo toda a performance juntos, giros e tudo mais, mas tem um momento em que eles se separam e cada um começa a fazer uma exibição meio solo ali dos movimentos. É nessa hora que nós enxergamos os passitos, ok? Dentro dessa coreografia, desses passos que são apresentados ali na salsa, a gente vai ter também os giros, que são os movimentos circulares, que se você parar para prestar atenção, dão todo o embelezamento para a dança. Eles acontecem não de forma aleatória, e é necessário um ponto de atenção na hora de quando você executa um giro, onde que ele vai terminar, onde que a dama precisa retornar. Um bom cavalheiro vai conduzir a dama para que ela inicie o giro e quando terminar ele já recepcione ela para combinar um outro passo, então tem que ter essa atenção, tá bom? Esses giros são os movimentos circulares que acontecem tanto individuais quanto em pares e são um elemento central ali das coreografias de salsa, ok? E a gente vai ter também os dips, que são os movimentos em que um parceiro inclina o outro para trás, né? Sendo mais comum o homem fazer isso com a mulher, criando um efeito dramático e sensual. Eu particularmente não me recordo de ter visto uma coreografia onde a parceira faz os dips, né? É mais comum nós vermos o homem fazer esse movimento com a mulher. Mas também inovar vale a pena, inovar pode acontecer aí no momento de dançar, quem sabe a gente vê algo diferente e vai criando novas formas, né, de apresentar aí os dips, por exemplo.
tudo isso é encaixado e cria ali um estilo de dança diferenciado que a gente consegue ver dentro das coreografias. As coreografias de salsa, elas variam de simples, olha só, a altamente complexas, dependendo aí do nível de habilidade dos dançarinos. E aí elas podem ser apresentadas em performances profissionais, né? Dentro dessas performances profissionais, a coreografia ela pode incluir, olha só, padrões de passos sincronizados. Esses padrões são aqueles que são ensaiados, são treinados, né? Dentro de uma coreografia, geralmente apresentados ali em grupos. E aí esses grupos vão tentar apresentar a máxima sincronia possível. A gente vai ver também movimentos acrobáticos, que são os giros, as jogadas ali para cima, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar os casais dançando, mas esta imagem mostra pra gente, né, alguns movimentos acrobáticos. Pode ver que o parceiro está elevando ali a parceira um pouco mais acima da linha da cintura, a postura e a elegância dela continua, mas um ponto-chave para as coreografias de salsa, né, para as apresentações, é a improvisação. Algo que, embora pareça não ter sido ensaiado, mas quando os dançarinos dominam a técnica, eles fazem ali uma combinação de tudo isso aí, dos passos sincronizados, utilizam esses movimentos acrobáticos, utilizam os movimentos que nós vimos anteriormente, ali os giros, os dips e os passitos, e casam tudo isso, fazem um casamento ali também com a improvisação, o que vai dar todo um charme, toda uma exuberância para aqueles que estão executando ali o movimento e a dança da salsa. Tudo isso vai acontecer embalado por uma música. Como disse a vocês, a dança, ela geralmente, em geral, ela é acompanhada por música. Na salsa não é diferente. E a salsa, melhor ainda, o som é encantador, é vibrante, é aquele que você escuta e o quadril já começa a querer dançar, a querer se mexer, a querer, de repente, tocar ali os instrumentos que você consegue reconhecer. A música da salsa, ela é vibrante e variada, com letras que frequentemente abordam temas de amor, alegria e também da vida cotidiana, contando ali as histórias dos autores, né? Os autores trazem, de repente, um romance, um amor que foi deixado, um pouco da vida, falam da alegria, e aí essas músicas são as que geralmente embalam ali a salsa. Alguns dos instrumentos típicos são o piano, o baixo, as congas, os bongos, os timbales, os trompetes e os trombones. É uma música orquestrada e tem uma instrumentação bem variada, como vocês podem observar. E aí, eu sei que eu falar de salsa pode parecer muito vago, né? A gente, quando escuta o nome salsa, pode lembrar, de repente, do tempero que a gente usa na comida, pode lembrar de um monte de outras coisas. Ou confundir o estilo de dança com, de repente, algum outro. O professor está falando de salsa, será que é aquele que eu vi alguém dançando? Para você desfazer essa confusão sobre o que de fato é a salsa, diante de tudo que eu já expus aqui para vocês, eu trouxe aqui dois dançarinos maravilhosos. Esse é um professor de dança, professor Agno Encarnação, e a professora de Educação Física aqui do Centro de Mídias, professora Jucimara, executando aí os movimentos lindos e maravilhosos que citei a vocês. Olha só, alguns passitos, giros, olha só. Não sei se eles vão fazer os dips. Muita improvisação, olha só que maravilha, o vídeo vai recomeçar. Esse é o estilo maravilhoso e encantador. Quando você aprende a dançar a salsa, a executar esses movimentos, você ganha essa liberdade para saber a hora de começar um passo, a hora de encaixar outro. Será que esse passo vai combinar? Será que vai dar certo? Vai muito da sincronia, da conexão entre os pares. E tudo isso é possível através de você se propor a experimentar e dançar esse estilo maravilhoso e encantador que é a salsa. Olha só, um pouco mais da história. A salsa, ela evoluiu aí significativamente desde suas origens. Na década de 1970, em Nova York, Nova York se tornou o centro importante para a salsa, onde os músicos e dançarinos latinos influenciaram e foram influenciados por outros estilos musicais como o jazz e o rock, dando uma pegada diferenciada aí para aquilo que já era muito bom e ficou melhor quando recebeu essa influência.
Nos anos de 1980 e 1990 foi o ano assim, de maior popularização da salsa. Isso porque ela se espalhou globalmente. E aí, com as variações regionais emergindo de lugares como a Colômbia, a Venezuela e Japão, olha só. A salsa também se transformou em um fenômeno cultural, com academias de dança e festivais dedicados ao estilo que foram surgindo aí em todo o mundo. Então, além de ter sofrido essas influências lá em Nova York, ela ganhou um pouco do mundo, agregou alguns elementos, mas nunca perdendo a sua identidade. Isso foi tão marcante que festivais, né, as academias de dança começaram a aprofundar aí o ensino desses estilos. Isso porque a dança é uma atividade física que nos ajuda em diversos aspectos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os benefícios da dança. A salsa proporciona todos os benefícios que qualquer outro estilo de dança proporciona. Além disso, você ganha ali a interação social, a comunicação, a interação com as pessoas, uma vez que você vai ensaiar num grupo, né? Então, tudo isso vem junto com a prática da salsa. E isso pode parecer para nós só, talvez, um estilo de dança muito legal, que traz benefícios, como o professor citou. Mas para os povos latinos, olha só, a salsa é mais que uma forma de entretenimento. Ela é bem mais que uma forma de dança. Ela é uma expressão de identidade cultural e é também um meio de comunicação, de conexão comunitária. Isso porque, para eles, eu vou citar aqui a exemplo de nós brasileiros, para os brasileiros o samba é tudo. Um brasileiro que talvez não saiba sambar seja um ponto fora da curva, seja alguém que se ache de repente estranho. Eu não estou incitando ninguém a se achar estranho porque não sabe sambar, mas basicamente está dentro da cultura. Se nós formos olhar para o Amazonas, também não é obrigado todo mundo gostar, mas quase todos os amazonenses gostam da cultura do boi-bumbá, por exemplo, né? E aí, para os latinos, para que vocês consigam entender mais ou menos o valor que tem para eles a salsa, eu vou colocar aqui: a salsa está para os latinos como o samba está para os brasileiros, ou como o boi-bumbá está para os amazonenses. E aí é mais ou menos isso. E eles amam, eles gostam, para eles é muito bom, e é quase que incomum você encontrar um latino, um venezuelano, um colombiano, um peruano, um boliviano, ou quem sabe mais acima ali um cubano, um porto-riquenho, que não conheça esse estilo e que não ame. Isso porque a dança e a música da salsa são celebrações de uma herança cultural e histórica para eles e proporcionam um meio de preservação e transmissão das tradições. E aí, para que a gente possa visualizar e entender que não há idade, não há hora de começar, a salsa pode começar desde cedo a ser praticada, como essa forma de trabalhar ali a consciência corporal, de desenvolver diversos aspectos em nosso corpo, como a interação social, e nos livrar, quem sabe, de alguns problemas como ansiedade, depressão. Isso porque a salsa também desempenha um papel significativo, como o texto mostra para a gente, na coesão social, servindo como um ponto de encontro para pessoas de diversas origens. Ela promove a interação social, a cooperação e o entretenimento mútuo, tanto entre o indivíduo quanto entre as comunidades. Bom, turmas, nós falamos muito sobre a dança, falamos sobre a evolução da dança e falamos também sobre a salsa, que é esse estilo maravilhoso que eu espero que vocês tenham gostado, que de repente sintam-se aí convidados a praticar, e encerramos a nossa aula aqui. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.